Eu acabei de entregar um artigo semana passada que vai ser na próxima revista, que é fazendo uma defesa do Kanye West, né? Assim, uma defesa do Kanye West? Exatamente. Olha só, 8 laudas de passação de pano no melhor estilo. Ô, louco? Sério, velho? Vai sair na próxima. Vai ser cancelado, não? Vai sair na próxima. Se ele não é, né? Tô na dele, tô na bota dele. Mas eu escrevi um artigo longo, assim, porque eu tô meio mergulhado na obra dele já tem uns meses, assim, que eu tô ouvindo, e lendo coisa e tal, e tentando, né? E aí me deu vontade de escrever um artigo sobre a história dele e tal, e como é que a gente tem que olhar tudo isso que aconteceu na vida dele, assim, desde o começo até agora, como é que a gente tem que avaliar essas monte de besteira que ele fez e tal. Então, porque as pessoas, é fácil você rotular, né? As pessoas rotular, fulano, é nazista, não sei o quê. Mas tem um contexto todo por trás da história dele ali que não pode ser menosprezado, né? A história dele com a mãe dele, a morte da mãe dele, tudo aquilo que veio depois e tal, e aquele casamento conturbado com Kim Kardashian, aquele monte de coisa, tudo isso. E claro, a bipolaridade, né? Então ele tem um transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais severo que tem. Caraca, ele tem isso? Não sabia. Tem. Pô, ele fez uma carta agora em janeiro de página inteira no, acho que Wall Street Journal. E ele conta a história toda, fala, pede perdão pra todo mundo, não sei o quê, papapá. Então, ele, sim, então tem um contexto de saúde envolvido aí que é muito pesado, né? E que a pessoa, não sei o quê. Então, assim, o que eu tento trazer ali no artigo é uma reflexão aí, peraí, será que a gente pode olhar para essa pessoa, pro erro que ela cometeu e para as coisas absurdas que ele fez, simplesmente dizer assim, virou nazista? Como assim? Isso não faz nem sentido. Um cara que sempre falou das questões negras e tal, e sempre foi um cara militante, assim, no sentido amplo do termo para um artista, né? E que sempre fez uma defesa ampla da questão negra e tal. De repente esse cara, não, agora ele gosta do bigodinho. Não faz sentido. Caraca, que doideira, velho. Tem um histórico ali de problema que foram se acumulando. Ele foi dobrando a aposta. E o transtorno tem isso, né? Aquelas manias de perseguição, aquelas manias de grandeza e não sei o quê. E o cara, assim, fica sem freio, né? Se o cara não tá medicado, ele vai que vai. Aí ele escolhe um alvo, por exemplo, né? Então, assim, ele tava separando lá da Kim Kardashian e os advogados dela eram judeus. Aí pronto, aí começa, porque o judeu domina a indústria, porque o judeu domina, não sei o que, domina tudo. Aí, que é um dos argumentos antissemitas mais clássicos que tem, né? Você falar que o judeu é o que domina a indústria, não sei o que. Ele entrou nessa. E ele foi dobrando a aposta cada vez mais. A ponto de falar, então agora eu mesmo sou o Hitler, não sei o quê. Aí camiseta com suástica, aí fez uma música, né, que chama Heil Hitler. Caraca, música, eu nunca... E a música é assim, ele se coloca, ele fala assim, né, eu sou o novo vilão, eu sou o novo Hitler e tal, então... Cara, e aí o negócio degringolou, né? Aí ele perdeu o contrato com a Adidas, perdeu um monte de contrato, então... Deixou de ser bilionário lá como ele era, tal. Então ele recomeçou tudo, né? Mas aí nessa discussão filosófica, moral e ética, né? Como é que você acha que deve ser tratado esse tipo de coisa assim? Porque, mano, o cara entrou numa pira, tá entrando numa pira, mano, que, pô, nazi, pô, tá se passando, né, velho? Tá se passando. Eu acho que a gente, é o que eu falei, acho que a gente não pode simplificar o problema, né? Sobretudo quando, ele já pediu desculpa um monte de vezes. Sim, ele já pediu desculpa um monte de vezes. E as pessoas que têm o problema que ele tem, o diagnóstico que ele tem, essa também é uma característica da coisa. Eu não estou dizendo que isso minimiza a questão, mas você encontra uma explicação para aquela coisa tão... Sim, cara, um negócio que não... Quem é que faria uma coisa dessa? Uma pessoa em sã consciência... Não faria. Bota uma camiseta com suástica, começa a vender camiseta com suástica, sabe? Que loucura. O cara tava nessa mesmo? Não, tava, pô. Aí ele fazia entrevista, ele foi naquele Nick Fuentes, aí foi no Joe Rogan, aí não sei o quê. Aí ele falava, tem uma hora, eu gosto do Hitler, mas eu também gosto dos judeus. Sabe essas loucuras, assim? Então você vê que o cara não tá puro, né? Caraca, não tá bom da cabeça. Então ele entrou num negócio. E o cara também, quando entra nessa briga, também deve começar a vir um monte de urubu em volta, né? Então. O problema é que isso você acaba chamando, né? Você chama a atenção desse pessoal que tá. Então agora você tá com a gente? Você acaba. Pitão de cachorro, monstro. Então ele. O que a gente percebe é que, assim, o cara é doente. Ele é um gênio mesmo. Não tem como negar que ele é um dos maiores artistas
pop no sentido de populares, né? Do século XXI. Cara, agora, ele tá fazendo um show aí, cara. Você concebeu um show que, assim, tá todo mundo de boca aberta. O cara meteu, agora, semana passada, 70 mil pessoas num estádio num paísinho do leste europeu, né? Então, assim, ele tá assim. 118 mil lá na Índia, acho que foi, que ele fez um show lá. Né? 118 mil pessoas num estádio onde ele fez um globo. Você viu isso aí? Não vi, não. Não viu, não? Não, nunca pirei no som Cara, dele, não. sim, fez um globo no meio do estádio. É um globo branco e ele fica lá em cima do negócio, tipo no topo do mundo. E o globo ele é todo projetado. Fica projetando a Terra, a Lua, e aí fica raio laser, jogo de luz. E o público fica fogo, onde? Caramba. O público fica lá, né? É um estádio, arena, em volta. Pode crer. Lá na Como pista se fosse também. O campo, é esse Exatamente, globo. é isso. Cara, esse negócio. Depois você vê assim, né? Tá cheio no Instagram de videozinho e tal. É um negócio assim, cara. Ele estreou esse show em Los Angeles, acho que no finalzinho do ano passado. Ele botou 80 mil pessoas em cada noite. Foram 2 noites. Assim, o negócio ficou tudo. E ele agora. E aquele bagulho, o cara tá sozinho. A ligação que ele tinha com a mãe dele era muito forte. A mãe dele morreu, ele despirocou. Ele já era meio despirocado, né? Ele já era aquele tipo de artista genial, excêntrico, né? Com aquelas manias de grandeza e tal. Mas a mãe dele era o freio do cara. Ao mesmo tempo que ela incentivava muito ele, ela era que dava um certo norte pra ele e tal. Ela morreu em 2007, aí já era. Ele perdeu a única coisa que ele tinha na vida que fazia com que ele não despirocasse. Caraca, bicho, que loucura. Então tem uma história aí, né? Não é um negócio assim, de repente o cara virou isso aí. Então, mas o artigo não vem, tipo assim, passando pano pra isso. Assim, Não, eu faço essa análise toda que eu tô conversando com você aqui, pego desde o começo, desde a criação dele, eu trago citações da biografia que a mãe escreveu a respeito da criação dele e tal. Depois eu venho assim, desenhando a história dele todinha. Né, até as primeiras confusões que ele arruma e tal, e até o casamento conturbado, aquele negócio do VMA, que ele sobe lá, pega o microfone da mão da Taylor Swift quando ela ganha um VMA e fala, quem tinha que ter ganhado era a Beyoncé, o caramba. Já era assim. Já era tipo um surto já. Já, é muito tempo que ele era assim. Mas ele tinha mãe. Quando a mãe morreu, mano, ali é o negócio. Então, aí ele lança um primeiro álbum depois que a mãe morre, que é o 808 Heartbreak, que é um álbum todo diferentão, todo cheio de música melancólica, o caramba, ele cantando autotune, o caramba. E aí ele mudou o som dele, né? Afetou muito, assim. Então, cara, daí pra frente foi só... Né? Daí pra frente só pra trás. Só pra trás. Não só pra trás, porque, pô, depois disso ele gravou um álbum que eu acho que é uma obra-prima, assim, que é o... My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Eu sempre confundo a construção do nome do álbum. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Que é um álbum, é uma obra-prima. Aquilo ali é um negócio assim... Tá entre os grandes álbuns do século XXI, assim. E não tem como você pegar um cara desse e jogar fora, entendeu? Você tem que tentar entender o que tá acontecendo. E outra, assim, né, cara? Assim, agora falando como cristão, eu tenho que ser misericordioso, né, num caso como esse. Então, assim, eu termino o artigo falando, um grande artista, ele sempre dá muito mais pro mundo do que ele recebe. E Isso é uma coisa bem filosófica isso. Né? O caso do Kanye é um caso desse. Ele deu tanta coisa boa pro mundo que o mundo não pode simplesmente jogar ele fora porque ele despirocou. Então a gente vai jogar fora sem a gente entender que aquilo ali é um negócio assim. Não, o cara tá bom, ele tomou essa decisão mesmo, é isso aí mesmo, ele vai sustentar isso. Não, cara, ele fez isso, pediu desculpa um monte de vezes. Essa última aí que ele escreveu no jornal aí, pô, tá tudo contado lá, ele conta tudo. Por causa do acidente que ele sofreu lá no comecinho da carreira, que ele quebrou a mandíbula, que aí deu uma parada na cabeça dele, que ninguém notou na época, e que isso foi aparecer em exames muito posteriores, quando a ciência médica já tinha avançado, que foram perceber que ele tinha uma parada na cabeça mesmo, no cérebro, e isso desenvolveu nele a bipolaridade, o caramba. Então ele conta tudo isso aí, um artigo de primeira página no Wall Street Journal, assim, de página inteira, ele... conta tudo, pede perdão pra todo mundo, fala que ele fez coisas que ele nunca imaginaria fazer e tal, ele conta tudo, né? Uma parte boa das pessoas falam, né? Tá, uma coisa que eu percebo é que artistas musicais, eles são incanceláveis, cara. Depois eu comecei a perceber isso aí com... O Simonal não foi, né? É que o Simonal foi um caso mais... problema é que assim, a questão é a seguinte, o Kanye tem muito dinheiro.
Então, hoje, ele é um cara livre. Não, mas assim, por exemplo, eu fico pensando, o cara, ele é cancelado por todo mundo, mas o cara vai fazer show e lota. Eu percebi isso, eu comecei a analisar sobre isso com o negócio do Rodriguinho. Eu comecei, porque o Rodriguinho tem muito sucesso, né? E aí ele, como foi pro Big Brother, começou cancelado. Aí depois esse negócio, a voz dele não canta mais. E aí também, mano, o pessoal fica mais, mano, o cara faz show e o pessoal vai porque gosta das músicas, tem uma afeição, tem uma né? conexão Tem uma conexão que é outra parada que não é o bagulho da ideia e tal. E aí o cara, pô, falou bosta pra caramba, tá no... mas eu vou aqui porque eu gosto de eu sorrir que eu estou te filmando. O fã é fã, né? O fã vai atrás. O fã não adianta. Você não consegue fazer com que o fã abandone o artista que ele ama. E o cara. O Kanye é o tipo de artista que. É o que eu tô falando. O cara tá fazendo show lá na Albânia, lá não sei aonde, tá lotando estádios no negócio. Porque o mundo inteiro gosta, ele tem fã no mundo todo. E de fato, assim, musicalmente, cara, assim. Você vai falar o quê de um cara daquele? Não tem como. Todo mundo sabe que ele é o que ele é, né? E ele não chegou onde ele chegou do nada. Quando você assiste, tem lá uma trilogia documental dele no Netflix, que chama Genius, né? Genius com J-E-E-N e Y-U-H-S. E que conta a história dele, né? Esse negócio da mãe dele, você vai entender tudo. Até a mãe dele morre e tal. Tudo isso é contado nesse documentário, mas você vê a ascensão do cara, né? A persistência dele, os caras não queriam saber, porque ele já era produtor. Antes de ser rapper, ele já produzia muita coisa pra muita gente boa, coisa grande, de sucesso e tal. Então os caras não queriam dar muita trela pra ele como MC, como rapper, porque queriam que ele ficasse só produzindo. E ele falou, não, eu faço meus beats inclusive porque eu quero cantar. Então ele insistiu, fez um monte de artimanha ali e tal, pra aparecer. Aí que uma hora que os caras, pô, não, esse cara tem alguma coisa. E aí, mano, aí ele voou, né? Pode crer. Um outro artista também, você tá falando de cancelamento, mas que você também curte pra caramba, que eu sei, é o Ed Mota, né? Pois é, outro caso. O Ed Mota também, outro todo caso. Dia ele se empenha pra ser cancelado. Cara, é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Sem brincadeira. Sim, é um amor de pessoa. A esposa dele é um doce de pessoa. Sei porque conheço pessoalmente e tudo mais e tal. Mas é aquilo, mano. Você tem determinados... O gênio artístico no sentido amplo do termo, ele é excêntrico. Cara, pega o João Gilberto. As pessoas falam do Tim Maia. Porque o Tim Maia... Mano, se o Tim Maia tivesse vivo hoje, as loucuras que o Tim Maia fazia... Fazia um monte de loucura que as pessoas não sabem. Querem ficar comparando os dois pra falar que o Tim Maia é melhor que ele no sentido de comportamento. O Tim Maia construiu a casa no terreno do outro que tava loucão. Mano, cada coisa que o Tim Maia fez, né? Então, assim, eu tendo a ser condescendente, porque eu sou um cara que eu gosto muito de arte. E determinados artistas, eles são excêntricos mesmo. Eles estão numa frequência diferente. É assim que eu costumo pensar esse assunto. Esses caras funcionam numa frequência meio diferente. E às vezes eles não lidam bem com o mundo das pessoas comuns, como nós. Então você tem um monte de exemplo, cara. Falei agora do João Gilberto. Pega o Miles Davis. Mas eles era complicado também. Mano, se o Miles fosse vivo hoje... Então assim, tem um monte de artista... que foi famoso, né? Pô, eu gosto do Richard Wagner. Eu gosto mesmo, assim, eu fiquei mergulhado na obra do Wagner durante muitos anos, assim, da minha vida. E assim, que é um cara mais maluco do que aquele? Então, os caras, eles têm porque eu acho mesmo, cara, assim, de verdade que a questão do talento artístico, da vocação artística, ela deixa a pessoa é diferente. Ela é meio que um para-raio dos problemas da humanidade. Então ela funciona numa outra frequência. Alguns mais, outros menos. Mas eu acho que o artista tem isso. A sensibilidade artística, ela necessita disso. Então as grandes obras dos grandes artistas, eles são todos meio diferentões. Michael Jackson, entendeu? Tá aí, ó. Estamos falando dele até hoje. Um monte de coisa, um monte de polêmica, um monte de negócio. Então... eu tento ser condescendente porque quando você conhece a pessoa, que é o caso, por exemplo, do Ed Mota. Eu conheço o Ed Mota. Eu sei que ele não é aquele. Só que é o seguinte, você liga uma câmera, ele fica o dia inteiro fazendo live. Que ele entrou numa a semana inteira fazendo aquilo. Ficava direto. A probabilidade de ser é muito alta. Mas agora aí jogou uma cadeira. Cara, ele conhece aquele restaurante desde que abriu, praticamente. Se não for desde que abriu, há muitos anos. Tanto é que quando eu fui ao Rio... e a gente almoçou junto lá, a gente almoçou nesse restaurante. Ele conhece o dono há muito tempo. Então, assim, a conta que você tem que fazer é assim... caramba, mas num restaurante que ele conhece há tantos anos, que ele conhece o dono, que ele conhece todo mundo, por que ele fez aquilo?
porque ele é ser humano, porque o ser humano faz besteira, né? E o ser humano, quando tá em evidência, as besteiras ficam mais evidentes. Tá, mas assim, eu vou fazer o advogado do diabo. Eu até entendo quando você está falando sobre isso, assim, porque eu costumo dizer que os artistas, eles veem o mundo invisível, né? Eles sentem as coisas diferentes. Você concorda comigo nisso, assim? Não, concordo. Por exemplo, sei lá, você tem um... vamos lá. Por exemplo, meu caso, eu conheço música. Então, mano, eu sei a percepção... Tá existindo um mundo envolvendo som. Tá existindo um mundo que a galera não tá sentindo esse mundo também. Mas eu tô vendo, entendeu? E daí isso vai pra tudo. Desde o som do instrumento até o jeito da entonação de voz. Se a pessoa mudou a frequência que terminou uma frase e tal, eu tô percebendo aquilo. Sim. Sei lá, minha esposa é designer. Então, mano, quando eu coloco cores pra mim que são iguais, pra ela, um artista, um pintor, ela consegue ver que não, aqui tem um outro tom, isso tem uma outra dimensão. Então tem outros mundos acontecendo. Sim. Só que... Ao mesmo tempo, aí fazer o advogado do diabo não dá pra gente ficar dando passe livre. Não é passe livre, né? A questão não é o passe livre. A questão não é que a pessoa errou e a gente tem que falar assim, não, deixa pra lá, passa a mão na cabeça. Não, filho, vai lá. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, a gente tem que saber a proporção das coisas. Primeiro, saber a proporção das coisas. Segundo, a gente saber que a gente é ser humano e que todo mundo faz besteira. Né? Todo mundo faz. É que a maioria das pessoas não tá com a câmera na cara o tempo todo, né? E você tem um adendo para um artista, é que se ele for de um tipo excêntrico, então o Ed Mota é um excêntrico, então ele é um cara que ele fica ali dentro da casa dele o tempo todo, ele não tem muita proximidade com ninguém, então ele é um cara que ele vive a arte dele, ele vive para a arte que ele produz. Ele é assim, eu fui lá na casa dele, você vê que assim, o cara respira um ambiente de arte dentro da casa dele o tempo todo, então ele só faz aquilo, né? Então, desde o começo da carreira, ele não é um cara como um outro artista. Né? Eu tinha um professor meu, que era o Nenê Batera, né? O Hermeto Pascoal fala que é o melhor batera que já tocou. É o que gravou Elis, gravou Milton Nascimento, um cara... Pode até trazer ele aqui. E aí ele falava que não dirigia pra não influenciar o som dele. Mano, é verdade, Maurício. Mano, era impressionante assim, cara. E aí, os estúdios do Souza que a gente mais gostava de ensaiar é os estúdios que quando ele saía depois de ter estudado. Porque, mano, ele ficava tipo uns 40, 50 minutos mexendo milimetricamente no som, nos tambores, na posição, pra saber qual que ia dar a melhor ressonância pra tirar o melhor som da bateria naquele lugar, naquela posição. Aí quando você entrava no estúdio, velho, o som da bateria tava animal, assim, porque ele tava nessa, sabe? Ele começou a aprender a tocar acordeon quando era criança, no baile perto da casa dele. Aí o primeiro instrumento dele foi acordeon. Aí ele ia até o baile, ficava olhando. Aí quando eu fazia um som que ele gostava, aí ele cravava a posição do dedo, corria pra casa e ficava tentando achar ali. Mais ou menos assim, esse som que eu gostei. Aí voltava pro baile de novo, pequenininho, tá ligado? Assim, tem isso. Assim, é claro, assim, imagina o seguinte. Aquela polêmica gigantesca, né, do Ed Mota falar, todo mundo que ouve hip hop é burro, não sei o quê. Assim, não tem sentido um artista como ele falar aquilo com a proximidade que ele tinha com os artistas do hip hop. Ele era amigo de um monte daqueles caras, amigo dos caras do Racionais, amigo de um monte de gente e tal. Ele tinha esses caras por perto, inclusive, e tal. Participou de show dos caras e tudo mais e tal. Então, assim... A gente sabe que aquilo não é verdade. Quem acompanha o trabalho dele, quem acompanha a carreira dele, quem o conhece, sabe que aquilo não é verdade. Aí você vai pensar assim, então por que falou? Falou porque tá lá numa live o dia inteiro falando besteira e ele tem meio que aquela persona da live, é uma persona de ficar falando mal de tudo, de todo mundo, de não sei o quê, papapá. É uma persona. Ele é tipo um bad boy, assim, né? Ele gostou daquele negócio... deu o que fazer pra convencê-lo que ele devia parar de fazer aquilo. Você não tá conseguindo fazer show e tal, então, né? Aí ele deu um tempo, né? Então faz tempo que ele não faz. Até esse evento agora aí, né? Então ele vai lá no restaurante, tá todo mundo com a cara X, você vê que ele sai lá e, lógico que tá todo mundo breaco. E quando você tá breaco, então assim, a probabilidade de fazer uma besteira é muito grande, entendeu? Você tá sendo filmado e tal, então é uma pessoa impulsiva e tal. Uma hora vai acontecer, entendeu? Então assim, aí a conta que eu faço é sempre essa. Falo assim, tá bom, mas esse cara, ele é isso aí mesmo? As pessoas falam, ele é arrogante, ele é insuportável. Aí tem um outro ponto, né, que assim, no Brasil a gente tem esse mito da humildade, né? Então um artista, quando ele é muito bom, ele não pode falar.
Se ele falar, ele é arrogante. Não, eles gostam de... Todo mundo no Brasil gosta de falar assim, não, fulano é muito humilde. Sim. Não, o brasileiro preza por isso. Preza por isso. Então, lá nos Estados Unidos não tem isso. Você pega um artista americano, o cara fala, eu sou bom mesmo. E é isso aí, né? Então a maioria deles tem esse negócio. O cara, ele se investe... O Kanye elevou isso à enésima potência, por exemplo. Mas porque a própria mãe dele falava pra ele, você não pode ser uma estrela e não ser uma estrela. Tem uma frase famosa dela, conhecida, que até ele colocou no finalzinho de uma música desse último disco dele, do Bully, que ela fala isso. Ela fala assim, não, ele pergunta pra ela assim, né? Lá no comecinho ainda, você acha que eu posso ficar muito arrogante? Ela falou, não. Porque você não pode ser uma estrela e não ser uma estrela ao mesmo tempo. Você não pode ter olhar pra você e falar assim, não, eu não sou tão bom assim, me desculpa. Não, entendeu? Assim, você tem que ser o que você é. Você tem que alcançar o que você tem que alcançar. Ela fala pra ele assim, um gigante, quando ele olha no espelho, ele não vê nada. Então você tem que ter o esforço de ter a sua cabeça no céu, nas nuvens, e o pé no chão. Então ela dava um monte de conselho nesse sentido para ele e tal. Então a personalidade artística dele é essa, né? O Miles era igual, né? O cara entra lá, tem aquele programa famoso que era um programa de calouros lá e chamaram o Miles pra ver um moleque que tava imitando o Miles e ia tocar. Você viu isso aí já? Não, nunca vi. Mano, entra um molequinho pretinho, todo feliz da vida lá, começa a tocar e o Miles assim, ó. Ixi. Então, mano, quando termina, o cara pergunta, e aí, Miles, o que você achou? Aí o Miles. O Brasil não aguenta mais tanta mentira. O Miles falou assim, você tem que estudar, né? Deu aquele né? Você tem que estudar, mano. Você entendeu? Volta pra casa, vai estudar. Então, assim, você tem artistas como, sei lá, o Paulinho da Costa, que é um... Esse é gigantesco. Esse é bizarro. Que é imenso. E é uma pessoa de uma humildade que, assim, os caras demoraram acho que 5 anos pra fazer esse documentário dele, porque ele nem queria. Você tem artista que é assim. Mas a imensa maioria dos grandes artistas, eles estão Então, assim, eu tenho uma tendência a ser condescendente. Falar, cara, tá bom, eu sei que você não é isso aí. Agora, claro, se você pega um cara que ele vira um monstro mesmo, e pode ter que existe gente assim, o cara vira um monstro, sei lá, o cara, sei lá, mata a mulher, o cara faz entendeu? Aí é outra parada. Agora, fazer bobagem, todo mundo faz. Eu fiz um monte na minha vida que, assim, ainda bem que não tinha câmera na época. Eu nunca fui uma pessoa violenta, tô dizendo assim que a gente faz besteira. Eu bebi durante muito tempo da minha vida. Dos 15 aos... Muito tempo, 20 anos. Dos 15 aos 25, eu bebi por 10 pessoas junto. Ô, louco. Bebeu bem. Então, assim, nessa época aí, cara, tem coisa que você fala, caramba, eu fiz isso mesmo? Fez, caramba. Você acabou de ver um corte do podcast Tamir Convida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e não se esqueça de seguir o canal e também dar aquele joinha para ajudar a gente, beleza?